Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, professor Noé, para mais uma aulinha nossa de filosofia. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestão ou quiser trocar uma ideia, é só vocês mandarem uma mensagem lá, beleza? Estou aguardando vocês. Pessoal, hoje eu vim para complementar a nossa parte da ética, para falar sobre mais um autor e mais um tema importante para o nosso vestibular, inclusive de muita importância para o vestibular da UEL, que é o Platão. Quando a gente vai falar do Platão ou do Aristóteles, eles são muito recorrentes, então é legal a gente revisar um pouquinho do que eles já comentaram e que a gente já viu em unidades anteriores, para a gente entender mais ou menos o raciocínio e como tudo isso se encaixa, beleza? Vocês sabem que o Platão é lá da Grécia Antiga, um dos primeiros pensadores, um dos primeiros filósofos que a gente tem e que a gente estudou nas nossas primeiras unidades. Então, quando a gente vai falar da ética, a gente lembra lá do Platão, que era um discípulo de Sócrates, que foi um cara que a gente também já viu. A gente precisa lembrar da teoria das ideias, que é a teoria do conhecimento do Platão, que a gente viu especificamente no eixo epistemológico. Mas por que a gente vai revisar isso? Porque isso tem consequências no pensamento do Platão e no pensamento ético do Platão. Bom, a teoria das ideias fala o seguinte, que existe uma dualidade, que existem dois mundos que nos contemplam, que seria o mundo sensível e o mundo inteligível. É importante a gente lembrar que o mundo sensível ele é desvalorizado para o Platão, que seria o nosso mundo. Então, as nossas relações, a nossa realidade é algo que o Platão não valoriza muito. A gente precisa buscar as coisas que vêm do mundo inteligível. Esse sim é valorizado, ele é eterno, ele é imutável, é lá que estão os valores maiores da razão e da ética de forma geral. Bom, lembrado isso, a gente também lembra que ele construiu um projeto de cidade ideal, lá na política, que foi algo que também já foi comentado, mas isso reflete na ética também. Quando a gente viu lá na política, o Platão criou a Calípolis, que é um projeto de cidade ideal. Ela seria um projeto de governo aristocrático, uma aristocracia. Então a gente teria o governo dos mais sábios, os mais aptos a governar, os mais inteligentes, os mais racionais e mais preparados para exercer o governo seriam de fato quem deveria exercer esse poder e essa dominância para o Platão, beleza? Aí tem aquelas três classes que a gente viu, que são os governantes, os guerreiros e os mantenedores, que são a base econômica que sustenta. Aí são os diversos trabalhos, mas a gente pode colocar eles como mantenedores, que estariam na base da nossa sociedade ali. No topo, os governantes, no meio, os guerreiros e na base, os mantenedores. Bom, tudo isso para chegar nessa questão aqui que a gente vai ver como reflete na ética. Bom, como a gente viu, Platão ele segrega em três tipos de almas que são específicas de cada função, mas também vai ser específico de cada característica e virtude ética que vai ter que ser exercida sobre cada indivíduo e cada alma. Bom, a gente tem a alma racional, a alma irascível e a alma concupiscível. A racional ela era a alma dos governantes, a irascível a alma dos guerreiros e a concupiscível a alma da base econômica da sociedade. Lembram daquele triângulo lá que a gente fez que fala sobre a estrutura da sociedade? Bom, além disso, Platão vai explorar a característica pessoal de cada pessoa. E aí é legal a gente entender que ele enxerga, quando a gente foca no indivíduo, ele enxerga as três almas presentes no indivíduo. Não quer dizer que porque você é um governante, você não tem as outras almas. Não, aquelas outras almas elas estão abafadas, elas estão controladas pela alma racional. Então, a alma racional sobressai para além das outras almas. Então, por isso que ela se manifesta e ela é a alma que está ali presente no governante. Isso não quer dizer que as outras duas sumiram, ou que uma pessoa tem só uma das características das almas. Bom, aí sim a gente pode falar que as almas elas têm algumas características específicas dentro do eixo de cada uma delas. Quando a gente fala da alma racional, aí sim a gente está falando da excelência, do mundo das ideias, dos valores maiores que existem para o Platão, que seria uma alma então incorruptível. Quando a gente pega uma pessoa que é responsável por governar, por cuidar
da cidade ideal e do projeto de cidade ideal, ela precisa ser incorruptível, ela precisa ser, além de sábia, de racional, ela não pode se pender para valores do mundo sensível. Então não se rende a paixões, não se rende a dinheiro, não se rende à corrupção de forma geral. Não só corrupção em dinheiro, mas corrupção em estado de pessoas, em paixões, ok? A alma irascível, ela se manifesta nos guerreiros. Ela não é a alma excelente ou a melhor alma que mais se aproxima do mundo das ideias, mas ela é uma alma que está presente nos seres. Ainda assim, ela também tem uma característica diferente, que seria a possibilidade de irritabilidade. Bom, um guerreiro ele pode muito fácil ser tomado pela ira. É isso que quer dizer e é isso que o Platão está querendo nos trazer como mensagem. A irritabilidade é uma condição, uma característica muito presente na alma irascível. Então ela se rende de uma forma mais fácil do que a alma racional às questões emocionais intensas. Então ele fica irritado, ele se rende à ira, ele pode agredir uma pessoa, ele pode partir para cima de pessoas da sua mesma cidade, da sua mesma família, enfim. Isso faz com que ela seja uma alma mais instável, não tão confiável. E aí, por fim, a alma concupiscível, ela se rende muito mais fácil ainda às paixões, aos prazeres do corpo, e é por isso que o Platão coloca elas diretamente ligadas à parte do ventre do corpo humano, né? Aqui seria a cabeça, o peito e o ventre, porque o ventre representa justamente a parte que se rende às paixões corporais, aos desejos da carne, enfim. A alma concupiscível, ela tem por característica se render às paixões. Vamos mais adiante para a gente explorar um pouquinho mais sobre isso. Bom, uma vez entendidas as características de cada alma, seus defeitos, as suas fraquezas e as coisas que elas acabam cedendo ou não, o Platão ele estabelece algumas virtudes que devem ser buscadas e alcançadas dentro de cada alma para buscar cada vez mais os valores éticos. Uma vez que a gente precisa entender que a ética ela vai estar diretamente ligada à maior razão. Então, imaginem duas setas assim, quanto mais racional uma alma é, mais ética ela vai ser. Então, a virtude que a alma racional deve buscar é a sabedoria. Quanto mais conhecimento a gente vai tentando buscar no nosso mundo sensível, tentando se aproximar do mundo das ideias, mais próximo da alma racional ou de uma alma por excelência a gente vai estar se aproximando. A alma irascível, ela precisa da virtude da coragem. A coragem, ela, claro que é característica de um guerreiro, né? Quando a gente pensa em alguém que vai para uma batalha, para uma guerra, que vai defender algum lugar, que pode custar a sua própria vida, a coragem ela é muito importante e preciosa para essa alma. Para a alma concupiscível, a temperança. A temperança seria o equilíbrio, uma virtude de encontrar um meio ali, um meio termo, de conseguir não deixar com que os valores da carne, com que as paixões se sobressaiam na sua alma. Então, você consegue se equilibrar. Essa virtude é muito importante para que você deixe de lado um pouco os prazeres e as paixões e comece a buscar a razão. Isso, no caso, para as almas concupiscíveis. A justiça para o Platão, ela é cada uma das almas exercer a sua devida função. Como a gente viu lá na política, onde cada um tem a sua propensão, o seu dom, digamos assim, a sua facilidade para exercer uma das funções, então que cada um exerça essa função no lugar certo. Então, se a justiça está atribuída a isso, quando a gente pensa em uma ação justa, em uma moral justa, em uma tomada de decisão justa, a gente precisa também levar em conta a regulação das almas e do nosso comportamento, onde cada alma vai exercer o seu papel. Se você precisa ter coragem para tomar uma atitude, seja ela qual for, e seja você tendo qual alma que seja, enfim, você precisa equilibrar a coragem com outras virtudes para que você tenha êxito na sua ação e que essa sua ação seja justa. Bom,
o que é ser ético e quem é o ser ético para o Platão. O ser ético, para a gente ser ético cada vez mais, a gente precisa buscar a razão cada vez mais. Então, tentar alcançar a alma racional, certo? Uma vez que a gente entende que não é a minha propensão atingir a alma racional, que eu sou um guerreiro e que a minha alma é irascível, ainda assim eu preciso tentar equilibrar as minhas 3 almas interiores para que eu consiga agir de forma justa e segundo a ética e a moral ali da nossa sociedade. Bom, um ser ético, ele harmoniza as almas em seu comportamento e em suas ações. Como eu falei, a gente tem as 3 almas, mas algumas se sobressaem. E aí, é nesse momento que a gente precisa equilibrar as coisas e o nosso funcionamento para a gente ponderar as nossas ações. Eu coloquei um gráfico aqui que ele tem 3 fatias, certo? A fatia roxa seria a alma racional. E aqui a gente tem a alma irascível e a concupiscível, que elas representam uma mesma porcentagem. Digamos aqui que é 50% racional, 25% e 25% irascível e concupiscível. Por que eu coloquei esse gráfico? Para ilustrar para vocês uma coisinha que o Platão falava, que deveria ser a forma como a gente deve reger a nossa vida e os nossos comportamentos para agir de maneira ética. O Platão falava que a nossa vida, o nosso ser, ele devia ser administrado como uma carruagem ou como o funcionamento de uma carruagem, uma charrete aqui. Uma charrete que tem 2 cavalos e um motorista. Preste atenção no exemplo. Se, porventura, uma charrete ela tem 1 cavalo e um motorista, muito provavelmente ela vai chegar no lugar, mas esse cavalo vai sofrer, ele vai ter dificuldades, ele vai fazer um esforço muito além do que ele deveria fazer. Se falta o motorista, os cavalos ficam desgovernados, pode destruir a charrete, pode perder a carruagem, enfim. Bom, é dessa forma que o Platão tenta ilustrar a nossa vida e a nossa forma de agir no mundo. A nossa alma é como se fosse uma charrete. A gente precisa de uma pessoa para guiar os cavalos, que é a nossa alma racional. Ela tem que balizar para onde a gente vai, para informar para onde a gente deve ir, quais os caminhos mais fáceis, quais as trilhas que a gente deve fazer, aonde a gente quer chegar, qual a velocidade que a gente deve ir para esse caminho. A alma racional é responsável por isso. E na frente, fazendo o trabalho, digamos, mais físico, que seria representado pelos 2 cavalos, está a alma concupiscível e a alma irascível. Elas, de fato, estão ali para expressar os nossos desejos do corpo, a nossa coragem, e aí é nesse momento que a gente precisa equilibrar essas 2 coisas para conseguir seguir um caminho que vai nos levar ao caminho mais ético, ao caminho mais racional. Então a gente precisa que a alma racional ela seja 50%, por exemplo, que ela se sobressaia perante as outras almas, para que a gente consiga ter uma vida equilibrada e uma vida ética e justa nas nossas ações. Acho que deu para entender mais ou menos a ideia, pessoal. E com isso, eu encerro a minha primeira parte dessa aula e aí, na sequência, a gente vai fazer alguns exercícios e conversar um pouquinho mais sobre esses dilemas do Platão, tá bom? Um abraço para vocês, tchau, tchau. Obrigado!